O auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS. Quem vai ter direito de receber o auxílio acidente? É o assunto do vídeo de hoje. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que é o auxílio acidente, quem tem direito, quais os requisitos e a pergunta que não quer calar: pode receber auxílio acidente e trabalhar ao mesmo tempo? É o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Vou ainda explicar o que você pode fazer se o INSS negar o seu auxílio acidente. Eu sou Elisângela Coelho, advogada, proprietária do Coelho Advogados Associados, especialista em direito previdenciário. Hoje nós atendemos o Brasil todo de maneira online e ajudamos pessoas de todo o Brasil a conquistar o seu benefício no INSS. Quem são as pessoas que serão beneficiadas por esse auxílio? Poderá receber o auxílio acidente pessoas que sofreram um acidente de natureza trabalhista ou não, ou seja, um acidente do trabalho ou não. Então, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho ou não e que com isso teve a sua capacidade para o trabalho reduzida. Essa pessoa não precisa estar incapacitada para o trabalho. Basta que ela tenha uma redução da capacidade para o trabalho que anteriormente ela exercia. Por exemplo, um trabalhador rural que sequelou, que teve um acidente na mão, perdeu um dedo. Esse trabalhador, ele teve a sua capacidade para o trabalho reduzida. Isso lhe dá direito ao auxílio acidente. O valor do auxílio acidente, ele vai ser de 50% do salário da aposentadoria por incapacidade permanente que esse segurado teria direito. Por exemplo, o João bancário. Supondo que a aposentadoria por incapacidade permanente do João fosse no valor de R$4.000. Então, o João poderia continuar exercendo a atividade de bancário e receber o auxílio acidente no valor de R$2.000 a mais. Já o trabalhador rural, se ele fosse aposentar por incapacidade permanente, ele teria direito a uma aposentadoria de um salário. Então, ele vai receber meio salário a mais junto com o trabalho. Ele pode continuar trabalhando, exercendo a atividade que sempre exerceu e receber o auxílio acidente. Então, se você quer saber qual valor que você vai receber de auxílio acidente, primeiro você precisa saber qual seria o valor da sua aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio acidente vai ser 50% desse valor. Esse valor foi alterado recentemente. Em 2019, nós tivemos uma alteração nesse valor. Resumindo, então, o auxílio acidente sempre será pago 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Achou o valor da aposentadoria por incapacidade? Achou o valor do auxílio acidente. O auxílio acidente é um dos únicos benefícios previdenciários, né? No caso, é um benefício de natureza indenizatória, diferente do auxílio doença, né? Diferente da pensão por morte. Ele é um benefício de natureza indenizatória. Ele é um dos poucos benefícios não diria um benefício por incapacidade. Ele é um dos poucos benefícios que você pode receber e trabalhar ao mesmo tempo. Então, sim, se você sofreu um acidente que lhe trouxe redução da capacidade para o trabalho, você vai poder trabalhar, receber o seu salário e, ao mesmo tempo, receber o auxílio acidente. Qual categoria de trabalhador vai ter direito ao auxílio acidente? Tem direito ao auxílio acidente o empregado urbano, o empregado rural, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. São as categorias de trabalhadores que vão poder receber o auxílio acidente e trabalhar ao mesmo tempo. Agora, aqueles trabalhadores que não têm direito ao auxílio acidente é o contribuinte individual e o segurado facultativo. Quem é o contribuinte individual? É aquele profissional autônomo que contribui com o INSS, né, de maneira autônoma. Ele não tem direito ao auxílio acidente. E também não tem direito ao auxílio acidente o segurado facultativo, que é aquele que pode contribuir e não necessariamente vai exercer uma atividade remunerada. Requisitos para receber o auxílio acidente.
Se você precisa solicitar o auxílio acidente, você deve se atentar a 4 requisitos que precisam ser seguidos e observados. O primeiro requisito é ter sofrido um acidente de qualquer natureza que resulte numa redução para o trabalho de maneira parcial e definitiva para o trabalho que você sempre exerceu. Por exemplo, você é trabalhador rural, você teve parte de um dedo amputado. Então, você tem que ter uma redução parcial e definitiva para aquele seu trabalho como rural. E também precisa haver um nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho exercido. Por exemplo, você perdeu um dedo da mão, você trabalha apanhando café, você trabalha capinando, você trabalha na roça, usa as mãos o tempo todo. Então, existe aí um nexo de causalidade. Você é um bancário, você usa os dedos para digitar, você usa a mão, né, para trabalhar, para exercer sua atividade. Você sofreu um acidente com a sua mão. Então, existe nexo de causalidade entre o acidente e a função exercida. Lembrando sempre, gente, que essa redução para o trabalho, ela não é para qualquer trabalho. Tem que ser para o seu trabalho habitual, tá? Para o trabalho que habitualmente você exerce. Então, tem que ser uma redução para o trabalho parcial, não totalmente, porque se você estiver totalmente incapacitado para o trabalho, o benefício não é auxílio acidente. O benefício vai ser auxílio doença, que pode ou não ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se você quer solicitar o auxílio acidente, atenção a esses detalhes. Para que o auxílio acidente seja concedido, você não precisa observar a carência de 12 meses. Para você solicitar auxílio doença, você precisa da carência de 12 meses. Vou dar um exemplo. O José, ele começou a trabalhar, tem 8 meses que ele está trabalhando. Ele não tem carência de 12 meses, então ele não consegue solicitar o auxílio doença. Mas se ele precisar do auxílio acidente, mesmo ele não tendo 12 meses de carência, ele consegue solicitar o auxílio acidente, porque é um benefício no qual a pessoa é isenta de carência. Após a alteração legislativa que nós tivemos em 2019, quanto ao auxílio acidente, o auxílio acidente só poderia ser concedido para uma lista de doenças que é elaborada pelo Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, essa secretaria é responsável por, a cada 3 anos, atualizar a lista de doenças que dá direito ao auxílio acidente. Essa foi uma das importantes mudanças tragas em 2019. Mas, mesmo existindo essa exceção, é possível equiparar doenças àquelas que estão lá na lista, tá? Então, a gente não tem esse rol taxativo. Apesar de existir na lei a determinação de que seja um rol taxativo, de que somente as doenças que estão na lista possam ser consideradas, existe essa exceção, que é a equiparação a doenças da lista. Quando que o auxílio acidente é cessado? Quando que o auxílio acidente vai poder ser cortado? O auxílio acidente, ele vai deixar de ser pago sempre que o segurado falecer, né? Esse auxílio acidente, ele não vai passar para outra pessoa, né? Não é um benefício que seja transmitido para outras pessoas. Então, ele cessa com a morte do beneficiário ou ele cessa com a concessão de qualquer aposentadoria. Antes dessa medida provisória que foi publicada em 2019, não existia perícia médica para auxílio acidente. A partir do momento que ele era concedido, ele era pago pelo resto da vida. Após a alteração em 2019, é possível sim, piorou bastante, gente. O INSS ele vem cada vez mais trazendo regras, trazendo leis que pioram muito a situação do segurado. Então, a partir de 2019, é possível que as pessoas que recebem auxílio acidente sejam convocadas para a perícia médica. E se for comprovado na perícia médica que a pessoa não tem mais aquela redução da capacidade para aquele trabalho que deu origem ao auxílio acidente, o auxílio acidente vai poder ser cortado pelo INSS. Agora, se o INSS, de maneira injusta, cortou o seu auxílio acidente, você deve buscar a justiça e fazer valer o seu direito
de receber esse benefício que é seu por direito. Uma dúvida de muitos: posso receber 2 auxílios acidentes se eu tiver sofrido 2 acidentes? Não, o auxílio acidente ele não é cumulativo e você só vai poder receber um benefício de natureza indenizatória do INSS. Você pode receber auxílio acidente e trabalhar. O que pode ser feito? O segurado sofreu um acidente. Aí ele teve redução para a capacidade laboral. Vamos dar exemplo de um bancário, né? Ele sofreu o acidente, ele teve redução para a capacidade laboral. Ele continuou trabalhando, exercendo sua atividade de bancário e recebendo o auxílio acidente. Passaram-se os anos e ele sofreu um novo acidente. E ele não pode ter 2 auxílios acidentes. O que ele pode fazer? Ele pode renunciar àquele auxílio acidente que ele recebia anteriormente e solicitar um novo. Por quê? Porque o valor desse novo auxílio acidente vai ser muito mais vantajoso do que aquele auxílio acidente que ele recebia anteriormente. Por quê? Porque o auxílio acidente ele vai ser somado nos salários de contribuição para o momento da aposentadoria. Então, automaticamente, o auxílio acidente que ele vai receber hoje vai ser maior do que o outro, porque vai somar aquele auxílio acidente e o salário de contribuição dele e ele vai ter um novo valor. E esse novo valor, quando ele for aposentar, vai ser utilizado como salário como base de cálculo para a sua aposentadoria. O acidente ele deve ser solicitado através do aplicativo Meu INSS. Você vai enviar os documentos que comprovam o acidente sofrido, o laudo médico que comprova, né, a redução parcial e definitiva para o trabalho que você sempre exercia, e você vai enviar os seus documentos pessoais. Feito isso, você deve acompanhar esse pedido, agendar lá a perícia através do aplicativo Meu INSS. Muito importante você acompanhar. Por quê? Porque se for feita alguma exigência, você precisa cumprir no prazo. Após a perícia, você teve o seu auxílio-doença concedido, como que você vai receber? Como que você vai sacar esse benefício? Você vai clicar em extrato de pagamento, saiu a carta de concessão. Em aproximadamente 10 dias após, o INSS vai implantar o seu pagamento. Ele implantou o seu pagamento, você vai clicar em extrato de pagamento e vai baixar lá o extrato de pagamento. Nesse extrato de pagamento vai estar escrito qual a data que você vai receber, qual a agência bancária que você vai receber e qual o valor que você vai receber. Você vai até essa agência bancária. O primeiro mês você vai receber com esse extrato. O segundo mês, o próprio banco já vai lhe entregar um cartão para saque. Tá? Com esse cartão para saque, você saca o seu auxílio acidente de qualquer agência bancária do país. Por exemplo, você recebe na agência Itaú, você vai conseguir sacar em qualquer agência Itaú do Brasil. Você não precisa ter uma conta no banco para receber esse benefício. Se você quiser, ótimo, maravilhoso. Mas se você não quiser, você não precisa. Com esse cartão para saque, é possível você solicitar, você receber o auxílio acidente em qualquer agência bancária do Brasil. Agora, se o INSS negou o seu benefício de auxílio acidente, você deve buscar um advogado especialista no assunto e fazer valer na justiça o direito de ter o seu benefício concedido. O INSS tem negado muitos benefícios. Todos vocês já ouvem falar como são as perícias no INSS, peritos que humilham os segurados, servidores que não analisam a documentação corretamente. Então é muito triste ver a realidade do INSS hoje. É lamentável, porque o INSS é um órgão da administração pública. Ele deveria agir respeitando os princípios. Ele deveria obedecer o princípio da eficiência, o princípio da economia e da celeridade processual. Ele deveria ser eficiente na prestação de serviço e não dificultar, não ser eficiente, fazendo com que as pessoas tenham que cada vez mais buscar a justiça e judicialmente lotar o poder judiciário de ações que poderiam ser analisadas de maneira correta pelo próprio INSS. Então, se o INSS negou o seu benefício, lá na justiça você garante esse direito. E um bom advogado, um advogado especialista no assunto, é fundamental para o sucesso da sua ação. A perícia médica é o momento mais importante para a concessão do seu auxílio acidente.
Você deve sempre chegar com antecedência, né? Qualquer atraso, você vai perder a perícia e vai perder todo esse tempo que você ficou aguardando. Então, você deve chegar com antecedência, levar a documentação médica toda organizada, em dia. O laudo médico, né? O laudo ele precisa ser claro quanto à sua redução para a capacidade para o trabalho. Lembrando que essa redução tem que ser parcial e definitiva, tá? Eu sempre aconselho você sempre ter um laudo complementar. Ah, você tem um problema ortopédico. Leve também um laudo do fisioterapeuta. Você tem um problema psiquiátrico. Leve também, né, problema psiquiátrico, porque algumas doenças ocupacionais dão direito também ao auxílio acidente. Então, você leva um laudo do psicólogo, tá? Sempre ter muito cuidado com a produção de provas para a perícia médica do auxílio acidente. A pergunta que não quer calar: preciso de advogado para solicitar auxílio acidente no INSS? Você consegue fazer o pedido sem o advogado. Por que você precisa de um advogado para solicitar? O advogado vai analisar a documentação, vai analisar o laudo médico, se o laudo médico está no padrão necessário para você conseguir no INSS, vai vigiar os prazos, vai mandar os formulários devidamente preenchidos. Então, o auxílio de um profissional especialista no assunto, ele é primordial para o sucesso do seu benefício. A cada dia, nós temos um INSS cada vez mais ineficiente. Nós temos um INSS que desrespeita cada vez mais os direitos do segurado. Então, o advogado, ele vai estar ali para lhe auxiliar com que os seus direitos sejam garantidos. E principalmente para que você mande toda a documentação organizada, para que você não tenha o seu pedido negado por falta de documentação, para que o seu pedido não fique toda a vida para ser concedido, porque está fazendo exigência de documentação que podia ter sido enviada e não foi. E o mais importante, para que quando você for para a justiça, se for o caso de você ir para a justiça, o que tem sido muito comum hoje, a sua documentação esteja tudo ok. Porque se você junta um documento errado no requerimento administrativo que não deveria ter juntado, o seu pedido vai ser indeferido. E esse documento vai ficar no processo administrativo. E quando você for para a justiça, o INSS vai apresentar esse documento em âmbito judicial. Então, cuidado para não produzir prova que não deve no requerimento administrativo, para não juntar documento que não deve, para não juntar um laudo médico que está mais te atrapalhando do que te favorecendo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui nos comentários. Aproveita também, já compartilha esse vídeo. Muitas pessoas não têm conhecimento do benefício auxílio acidente. Muitas pessoas nem sabem que esse benefício existe e não recebem porque não tem conhecimento do benefício. Eu sempre digo para vocês que informação é a solução, mas a informação ela precisa ser compartilhada. Portanto, compartilhe. Coloque lá nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, no Facebook. Compartilhe onde você puder compartilhar para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível a ter a informação, ajudar o máximo de pessoas a lutar contra as injustiças que o INSS comete todos os dias. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho, ative o sininho, se inscreva no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado que o nosso conteúdo acabou de ser publicado.